Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Dani Lobo, sou terapeuta holística especializada em registros acásticos, sensitiva, escritora, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, que é a interação entre o mundo visível e o mundo invisível. Eu também sou sacerdotisa do mar, sacerdotisa do Círculo Sagrado da Lemúria, representante do Alto Conselho de Sírios e também da Confederação Galáctica. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa parte, como eu cheguei a tudo isso, como isso aconteceu na minha vida, está aqui na descrição do link todos os meus livros publicados pela Amazon. Tem todos os livros, eu tenho 7 livros publicados, desde o primeiro, onde eu começo contando a minha história, como eu renovei meus votos e me descobri nessa vida, acessei meus registros acásticos de sacerdotisa do mar, e eu digo isso porque eu estou aqui cumprindo essa missão, fazendo esse trabalho, e que também tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Então, quem quiser, muitos de vocês já me acompanham, já são meus leitores, mas quem está chegando, quem quiser, recomendo começar a ler o livro 1. Eu tenho mais 2 livros, pelo menos, que eu vou publicar esse ano. Um já está em andamento e outro, na verdade, tem 2 livros em andamento. Vou publicar um em breve, daqui a pouco já vou estar escrevendo o outro. Mas eu recomendo, começa a ler do primeiro, que você vai entender tudo e também entender o que a gente está passando no mundo agora. Então vamos lá, gente. O nosso assunto de hoje é esse: a interação entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso é um assunto muito importante. Por quê? Porque muitos de nós, você que está aqui assistindo esse vídeo, você fala, eu sou espiritualizado, ou já eu acredito em reencarnação, acredito em vidas passadas, eu acesso registros acásticos, eu já trabalho com alguma técnica, eu já pratico yoga, meditação. Isso tudo é maravilhoso. Mas a gente tem que ter alguns entendimentos essenciais, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que vão fazer toda a diferença. E é esse o assunto de hoje: a interação entre o mundo visível e o mundo invisível. Para quem é sensitiva, como eu, para quem é médium, eu sou médium ostensiva e sensitiva. Essa interação, ela é muito clara, ela é muito óbvia para quem vive isso, mas eu entendo que não são todas as pessoas que sentem isso. Por isso que muitas vezes, para um médium ostensivo, para um sensitivo, um hipersensível, como eu, como tantas outras pessoas que tem por aí, se eu não me engano, são 10% da população mundial que tem essa hipersensibilidade, às vezes é até difícil para a gente explicar para as pessoas o que a gente sente, porque para nós isso é gritante. E para a grande maioria das pessoas isso não é tão claro, mas não significa que não seja importante e que não vá fazer diferença na sua vida e que você não possa tomar certas atitudes que vão melhorar muito a sua vida. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E digo isso porque eu vejo isso, eu vivo isso 24 horas por dia. E a tendência com a transição planetária, com o avanço da cura planetária que a gente está passando, é que as pessoas se tornem cada vez mais sensíveis. Então, muitos de vocês ou já vivenciam isso, ou vão começar a vivenciar. Então, é importante a gente entender como isso funciona. Então, vamos lá. Qual é o nosso pensamento, às vezes? Mesmo que você já estude, busque, leia, a gente tem a tendência a achar que a gente tem essa vida aqui, que é o mundo visível, e que a gente tem a vida espiritual que fica em outro lugar. Fica no tempo livre que você tem, fica na hora que você lê seu livro, fica na hora que você vai fazer sua meditação, ou na hora que você está fazendo aquela sua prática, ou que você está estudando. Mas não é assim que funciona. O mundo visível e o mundo invisível, eu coloquei mundo visível e invisível para facilitar o entendimento. Na verdade, são as dimensões, ou chamadas densidades. Nós vivemos o mundo físico material na terceira dimensão, ou também conhecida como terceira densidade, tá? Então, é esse mundo material, físico que a gente conhece, esse corpo físico que a gente tem, é o trabalho, a vida, a família, né? Acorda, come, bebe, vai no banheiro, escova o dente, sente dor. Esse é o mundo físico material. E o mundo invisível
são as outras dimensões. A quarta, quinta, sexta, sucessivamente, ninguém sabe ao certo quantas dimensões existem. E nesse mundo invisível nós temos as frequências, as dimensões mais elevadas e as menos elevadas também. A gente tem, elas são divididas por vibração. Então, quanto mais elevada é a vibração, mais alta é a dimensão. Então, quem está na sexta dimensão já não precisa mais de corpo, de forma, já é coletivo de consciência, como o coletivo de consciência lemuriano, que é o trabalho que eu falo no meu segundo livro, como eu entrei em contato com a Mili e com o coletivo de consciência lemuriano. A quinta dimensão, digamos que seja a nossa busca no momento. Nós todos somos seres multidimensionais. Nós vivemos nessas dimensões, que é isso que eu vou tentar esclarecer de uma forma muito simples hoje, para facilitar esse entendimento, para que todo mundo possa entender o que você passa na sua vida e o que isso representa dentro de você. Mas você pode falar assim, Dani, mas o que isso vai fazer diferença na minha vida? Vai fazer toda a diferença do mundo. Esse entendimento e também para a sua busca espiritual, porque todos somos trabalhadores da luz. Se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. É porque você está pronto para ele, porque você é um trabalhador da luz, você está sendo convocado, está sendo chamado para entender, para crescer, para se aprofundar. E eu vou falar isso. Hoje eu decidi que eu ia falar tudo que eu tinha que falar desse assunto com calma. Então vamos por etapas, vamos partir desse início. Então, o que eu estou chamando aqui para facilitar de mundo invisível são as outras dimensões que estão aqui presentes e que a gente não vê no nosso dia a dia. A gente só vê, a maior parte das pessoas só enxerga o mundo físico. Então, muitas vezes, quando a gente já está nesse caminho, nós, almas antigas, né? Sementes estelares, que viemos de outros planetas, a gente já está nessa descoberta, a gente já está nesse caminho, a gente tem essa sede de entendimento, de compreender cristais, meditação e tudo de bom que a gente pode lidar com isso. A gente ainda tem essa limitação física de falar, poxa, que legal, acredito, gosto, mas eu estou aqui e quando eu vou meditar, aí eu me conecto à espiritualidade. Aí eu me conecto às dimensões superiores. Claro que quando a gente medita, que quando a gente desdobra, a gente vai ter uma experiência mais profunda. Mas é importante dizer que quando você está no seu dia a dia, cuidando da sua família, trabalhando, arrumando a casa, andando na rua, que isso não aconteça. É isso que eu quero chamar a atenção aqui hoje. Vamos entender o seguinte, o mundo visível e o mundo invisível, eles não estão separados, eles se interpenetram. Esses mundos interagem o tempo todo. Não é só na hora que você vai para o centro espírita, que você vai para a igreja, que você vai meditar ou que você vai fazer a sua leitura. Você está lidando com essa multidimensionalidade, você está lidando com esses mundos o tempo todo. E é esse entendimento, nesse momento do mundo que a gente está vivendo, é essencial para a gente passar pela transição planetária bem, para a gente fazer essa travessia para a nova Terra bem e poder fazer as mudanças que a gente precisa fazer em nós, para que a gente possa se adequar às novas frequências vibratórias da Terra, que dentre essas frequências vibratórias está essa interação interdimensional, porque isso é uma interação interdimensional. A interação interdimensional, quer dizer, entre as dimensões, ela sempre existiu. A diferença é que a gente vai poder viver isso de forma mais consciente e vai ser essencial viver isso de forma consciente se a gente quiser continuar aqui. Senão a gente vai enlouquecer. Então vamos lá. Para facilitar esse entendimento, primeiro o que eu quero que você tenha em mente? Que o mundo espiritual e o mundo físico, vamos chamar assim para ficar mais fácil, ele se interpenetra. Ele não é uma coisa separada. Então, aí você fala, poxa Dani, mas como é que significa que ele vai se interpenetrar? O tempo todo. Então, o que você sente, o que você pensa, o que você se alimenta, o que você ingere, vai afetar o seu ser multidimensional.
Então, aquilo que eu fizer no plano físico vai ter um efeito na minha experiência no mundo invisível. O que eu quero dizer que ele se interpenetra o tempo todo? Que nós estamos cercados de espíritos por todas as direções. Quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado. E o que vai fazer que a minha interação seja positiva é exatamente a minha energia pessoal. É isso que vai fazer com que eu tenha uma realidade positiva e harmoniosa ou que eu esteja vivendo uma realidade desequilibrada ou passando muita dificuldade. Mas isso faz diferença? Faz toda a diferença. Por quê? Porque a forma que você viver vai ditar o que você vai vivenciar. Então pensa assim, tudo aquilo que você estiver vivendo por dentro, você vai experimentar na sua vida, na sua realidade material. O Ho'oponopono, que é uma técnica que eu trabalho, do curso de Ho'oponopono, o Ho'oponopono com muita sabedoria, que é uma herança pleiadiana, lemuriana, explica o seguinte, que nós criamos a nossa própria realidade. Então, o que eu viver por dentro, eu vou fabricar do lado de fora. A Louise Hay, que é a pioneira da autoajuda, que eu tenho uma profunda admiração por ela, e recomendo a todo mundo lerem os livros da Louise Hay, que ela é maravilhosa. Tem meditações da Louise Hay aqui no YouTube. Nossa, vocês vão achar muita coisa. A Louise Hay explica isso de uma forma muito simples. Eu gosto dessa simplicidade. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de simplificar as coisas. E a Louise Hay faz isso com muita sabedoria, né? Ela já desencarnou e está trabalhando no mundo espiritual agora. Ela diz o seguinte, o que sai da nossa boca por palavras, retorna a nós como experiência. É exatamente isso. O que eu vivencio dentro de mim se torna uma experiência na vida material. E com o avanço da transição planetária que a gente está vivendo, esse processo, gente, está acelerado. Então, eu, como sensitiva, compartilho com vocês a informação de que a gente está plasmando, quer dizer, fabricando na vida material, muita rapidez o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, a gente tem que refletir muito sobre os nossos atos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, e eu vou chegar lá. Então, para facilitar esse entendimento, vamos imaginar que as dimensões, que as frequências vibratórias são um prédio. Vamos imaginar que é um prédio de 5 andares. Né? O prédio, na verdade, sei lá, vai ter mais de 500 andares. Mas vamos ficar nos 5, para ficar mais fácil. E você está dentro do elevador. Então, as faixas vibratórias são divididas por andar. Quanto melhor o seu pensamento e o seu sentimento, mais alto o elevador sobe e você vai se conectar ao quê? Às frequências mais altas. Quanto mais denso seus pensamentos e os seus sentimentos, o elevador desce e você vai se conectar às frequências mais baixas, mais densas. O que seria frequência mais alta e frequência mais densa? De uma forma simples, que eu não, para ficar claro, para não ter dúvida, vamos colocar bem e mal. Tá? Eu entendo que são faixas vibratórias. Vamos colocar o mal são as faixas mais baixas e o bem são as faixas mais altas. E existem nuances, né? Existe muito fundo, meio fundo. E o terreno do plano físico que a gente se encontra é o térreo. E nesse térreo todo mundo tem acesso. Todas as faixas têm acesso. Então a gente interage com todo tipo de vibração. A gente interage com as vibrações super densas, negativas, como a gente pode interagir com as super positivas, as sutis mais elevadas. O que vai fazer com quem eu esteja interagindo? É o meu elevador interior. E como é que eu vou... No meu elevador eu tenho um painel, digamos assim. Quando você entra no elevador, você não tem primeiro andar, segundo andar, subsolo, subsolo 2, subsolo 3, quinto andar, cobertura. Você não tem tudo isso no elevador?
Dentro de você, você também tem. Então, aonde você escolher, é onde você estará vibrando. E onde você vibrar, é onde você vai interagir. Lembrando que, estando no plano físico, encarnados como nós, a gente vai interagir em algum momento com todo tipo de frequência. Porque a gente está no térreo, basicamente, né? Então aqui circula todo tipo de energia. E o que vai fazer? Poxa, aí vocês podem perguntar, poxa, Dani, mas eu quero me conectar só com as coisas boas. Como é que eu faço? Eu quero me conectar só com as frequências positivas. O que eu posso fazer? Eu quero me sutilizar. Eu quero entrar em contato com a minha família cósmica. Eu quero descobrir quem são eles, de que planeta eu venho, a minha origem. Eu quero encontrar com os meus mentores. Eu ouço muito isso, gente. Meus leitores, meus clientes, meus alunos me perguntam muito isso. E a gente vai falar disso hoje ainda, tá? A gente vai falar e vocês vão entender como é que é o processo para isso acontecer. E para isso eu vou terminar de explicar o que eu estou falando agora. A gente escolhe lá no elevador, no painel, onde a gente vai se conectar o tempo todo. A gente está o tempo todo controlando esse elevador interior dentro de nós. Porque como a gente está num plano de vida, que é a terceira dimensão, que é feito de provas e testes, a gente vai ser testado aqui o tempo todo. Esquece quem acha que passei no teste, agora acabou, agora é tudo maravilhoso. Não, não é. Se a gente está aqui encarnado, se a gente está vivendo a terceira dimensão, se a gente precisa se alimentar, se a gente precisa beber água, se a gente precisa interagir, se você tem que enfrentar a fila, se você tem que pegar o metrô lotado, se você tem que lidar com tudo que você está lidando no plano físico, é porque a gente está num tipo de mundo que está melhorando a Terra, né? Onde a gente precisa passar por esses testes. Mas a gente pode escolher a forma com que a gente passa por isso. E a intenção é que a gente passe para a gente se melhorar. E para isso nós temos duas grandes potencialidades dentro de nós que nós precisamos nos conscientizar de quanto importante elas são. Que elas são a chave para o meu elevador interior, para eu estar sempre apertando lá o máximo possível o quarto andar, o quinto, o sexto e assim por diante. Que potencialidades são essas que todos nós nascemos com elas, independente de nível de sensibilidade? Pensamento e sentimento. A chave está no pensamento e no sentimento. E nós precisamos aprender a dar valor a isso. Porque é o seu pensamento e o seu sentimento que vai ditar para que direção o seu elevador vai seguir. E a gente pensa e sente o tempo todo. Você não pensa e sente só quando você medita. Você pensa e sente o tempo todo. Não é verdade? Então, a forma com que você estiver pensando e sentindo é que vai ditar o elevador interior. E para onde está e qual frequência você vai alcançar. E quando o pensamento e o sentimento se unem numa frequência mais alta, a gente adquire um nível de consciência diferente que é acionado no nosso DNA. No curso de registros acásticos eu falo muito sobre essa parte, as camadas invisíveis do DNA. A gente tem uma camada que está ligada à consciência. E quando você alcança esse passo diferente, quando você sobe de andar, quando você eleva a tua frequência vibratória, essa informação da consciência vai direto para o seu DNA e muda tudo em você. Olha que coisa maravilhosa. Mas olha como... Reflitam comigo. A gente não pensa às vezes, a gente simplesmente pensa e age, a gente não dá valor ao que a gente pensa. E ao que a gente sente, a gente tem que dar mais valor a isso. O que se passa na nossa cabeça, o que se passa no nosso coração.
E como a gente interage com esse mundo ao redor, porque o que você pensar e sentir vai ditar o botão do elevador. Exemplificando. Se você está na rua, alguém falou alguma coisa, você se aborreceu, você entrou numa discussão, você imediatamente tocou o seu elevador para o subsolo. Você desce a frequência. Aí você foi lá para baixo. Porque aí você está irritada, você está naquela frequência do não vai ficar barato, então eu vou responder, não é assim porque eu estou certa, porque você que fez errado, e a gente está cansado de ver isso na televisão todos os dias. Então o elevador foi lá para o subsolo. Quando o nosso elevador vibratório vai para o subsolo, qual é o tipo de interação com o mundo invisível que eu tenho? De outros espíritos, outras energias que gostam disso. Então você recebe aquela enxurrada de influência vibratória, aquele monte de espírito que se aproxima de você e que vai lá para o teu ouvido assim, é isso mesmo, não deixa barato não, mostra quem é que manda, você tá certo. E o resultado a gente vê na TV todos os dias. Essas coisas loucas que a gente vê acontecendo na TV, que se tornam tragédias e coisas assim. Então, vocês entendem por que é importante a gente trabalhar o nosso pensamento e o nosso sentimento para o nosso elevador vibracional? Por quê? Porque quando eu desço o elevador lá para o subsolo, eu estarei suscetível ao pior tipo de influência vibratória possível. E às vezes a gente que já está na busca da espiritualidade, que já tem as nossas conexões, que tem a sua espiritualidade, que confia nos seus mentores, a gente ainda fica aborrecida com o mentor, porque fala assim, poxa vida, você nem para me proteger. Eu estava lá, passei por aquela situação e você nem para me proteger. A gente tem a audácia de falar um negócio desse quando a gente está totalmente errado. Por quê? Porque o universo vive de acordo com as leis cósmicas criadas pelo Criador para o nosso universo. E uma dessas leis é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa o quê? Eu tenho o direito de escolher o andar do elevador vibratório que eu quiser estar. Então, se você optar por descer através do seu pensamento e do seu sentimento, você descer lá para o subsolo, o seu mentor que está lá no quarto andar, ele não pode interferir na sua escolha. Embora exista uma lei que chama misericórdia divina, que é quando isso acontece, mesmo que a gente não tenha esse merecimento, a espiritualidade superior muitas vezes nos ajuda muito nesses momentos. E aquilo que podia acabar muito mal, às vezes você sai daquela situação vivo, intacto, porque a lei da misericórdia entrou em ação. E ainda assim a gente reclama com o mentor, ou reclama com a espiritualidade, ou reclama com Jesus, ou reclama com o Senhor Buda, poxa vida, nem para me ajudar, quando na verdade isso aconteceu porque a gente apertou o botão do subsolo. Então, vocês entendem por que esse vídeo é importante? Para ter esse entendimento que o que vai ditar é aonde eu vou e quem escolhe isso é você. Através do seu pensamento, do seu sentimento. Então, o melhor caminho, o melhor e o único caminho para você se elevar, para você estar sempre do segundo andar em diante, para você evitar as frequências mais densas, é você observando a si próprio. E você procurando trabalhar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Não significa que você vá se criticar e se condenar, porque também não é por aí. É entender, é observar, é refletir. Esse é o caminho. Se você passa por uma situação difícil, se você passa por um ataque espiritual, se acontece alguma coisa, o que você tem que fazer? A pergunta tem que ser, onde que eu dei a brecha? Qual foi o momento que eu saí da minha frequência que já está melhor e eu apertei lá o botão do subsolo?
Quando que eu apertei o botão do subsolo? É pela minha arrogância? É pela minha vaidade? Porque é por aí que a gente entra. A gente tem alguma fraqueza. É pela minha vontade de querer controlar tudo e a todos, que a gente não tem controle de nada? Porque é pelo medo. Medo, o pânico, a raiva, o ódio, o ciúme, o apego. Esses são os pensamentos e sentimentos que fazem com que a gente desça a frequência. Que a gente toque o botãozinho do nosso elevador vibracional e desça a nossa frequência. E o momento, o estágio evolutivo que nós nos encontramos, né? Principalmente para você que está assistindo esse vídeo, se você está assistindo, você já está nessa fase, porque quem não está nessa fase não quer saber de espiritualidade ainda. Então está longe de entender isso. Então quem está aqui é que já está buscando isso. A gente já consegue subir. E a gente já consegue subir um pouco mais e ficar uma boa parte do tempo aqui em cima, mas a gente ainda tem os nossos momentos de descida. Faz parte. Mas qual é o caminho? Qual é a tendência? É que a gente desça cada vez menos e que a gente consiga se manter a maior parte do tempo no alto. Eu vou dar um exemplo a vocês, meu pessoal. Eu entendo que eu me esforço muito, tá, gente? Eu falo muito isso nos meus livros e nos meus livros eu compartilho todas as minhas dificuldades, os testes que eu passo e o que se passa dentro de mim. Eu compartilho, quando eu escrevo, eu abro as portas da minha alma. Porque eu entendo que porque o motivo pelo qual eu escrevo os livros é que Phineas, meu mentor Atlante, me disse isso uma vez e ele está certíssimo. Ele disse para mim, quando eu fui escrever meu primeiro livro, que eu falei, mas Phineas, eu vou escrever esse livro, como é que eu vou escrever? E ele disse para mim, a sua experiência vai ser útil a outras pessoas. Outros atlantes vão ler o seu livro e outras pessoas vão ler e as suas experiências vai ser útil para as experiências pessoais delas. E isso foi o que me motivou a começar a escrever e hoje eu não me vejo sem escrever. Então eu falo tudo, eu não poupo nada. Eu falo o que eu vivo, o que eu sinto e é isso, é a minha vida, é a minha verdade. E eu falo dos testes que eu passo e eu digo a vocês, eu já fui uma pessoa daquele ditado popular, do tipo, você dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Gente, eu era assim. Eu entendo que eu sempre fui uma pessoa de bom coração, mas eu era uma pessoa daquela que se pisassem no meu calo, que eu não deixava barato. E depois que você responde, e depois que você entra no bate-boca, seja pelo motivo que for, vem aquela força dentro de você que te incentiva a não parar. Esse incentivo a não parar é a interação vibratória. É o mundo invisível entrando em ação no mundo visível. São os espíritos mais densos, carregados daquele mesmo sentimento que você, que estão ali junto de você para fazer com que você não saia dali, porque eles se alimentam disso. É a mesma coisa, quem bebe não bebe sozinho. Quem fuma não fuma sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Só que o nível das companhias que estarão ao nosso redor vai ter a ver com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. É que vai interagir com a gente. Então eu era assim. E para eu sair daquilo, era uma luta sair. Tinha que fazer força. E depois que a discussão acabava, que o que quer que seja acabava, até eu voltar para o meu normal, gente, eu sentia dor no corpo todo. Meu corpo doía, eu me sentia mal, eu passava 2, 3 dias como se eu tivesse um trator passado por cima de mim. E por que isso acontecia? Porque eu já estava começando a arranhar a superfície da frequência mais elevada. Então, quando eu descia, dói demais. E isso foi me mostrando e eu começava a dizer para mim, eu não posso mais ser assim.
E era por besteira, tá? Quer ver uma coisa uma armadilha que eu caía demais aí é que vem os testes. Tipo, eu caía nessas situações, tipo, se eu tô no mercado e a pessoa quer furar a fila, aquilo me deixava, nossa, aquilo me deixava fora de mim. Por quê? Porque eu achava um desrespeito a pessoa querer furar a fila. Se tá todo mundo na fila esperando, todo mundo tem pressa, o que aquela pessoa, eu pensava assim, o que essa pessoa acha que a pressa dela é diferente da nossa? Eu achava falta de respeito. Aí eu era aquela pessoa que falava assim, olha, a fila tá aqui atrás. Aí era o suficiente para começar o bate-boca. Ah, mas eu tô aqui. Aí começa e a coisa vai. Então, nem sempre precisa ser uma coisa gravíssima. Às vezes é uma besteira. Mas não importa, se desceu a tua frequência, te faz mal. E vai fazer mal para você internamente, e vai fazer mal para a sua vida, e vai fazer mal para a sua prosperidade, e vai fazer mal para a sua saúde, porque desceu sua frequência. E a interação com as frequências densas são muito ruins para nós. Então, o que eu recomendo a vocês? Foi assim, no início, para eu sair disso, eu não saí disso, isso não faz bem para mim, agora eu sou pura luz e estou numa frequência super alta, nunca mais desço, não. O meu entendimento disso tudo que eu estou ensinando para vocês, porque eu vejo os espíritos. Então eu vejo as pessoas influenciadas. Às vezes eu olho para uma pessoa e vejo que por cima do rosto dela tem uma transparência de um outro rosto raivoso. Eu vejo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver, gente, mas aquela pessoa não está sozinha. E quando você começa a entender isso, você começa a observar a si mesmo. E eu comecei a ver que, às vezes, as frequências inferiores começavam a colocar esses testes no meu caminho, porque eles sabiam que esse era o tipo de coisa que me tirava do sério. E quando eu entendi que aquilo era uma armadilha para me pegar, eu passei a não cair. Pelo menos eu diminui muito. Eu não posso dizer para vocês que eu nunca mais vou cair em alguma coisa. Eu sou humana. Claro que pode ter, porque conforme a gente vai caminhando, os testes vão sendo mais sutis, tá? O teste é mais grosseiro quando você não sabe. Quando você já sabe, o teste vem de uma forma mais sutil. E é por isso que a gente tem que ter a consciência todos os dias de fazer as nossas orações, as nossas meditações, de elevar, colocar o elevador vibracional lá para cima, ter o nosso momento de conexão. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal ensinando a construir um santuário doméstico, como elevar a sua frequência. Dá uma buscada aqui no canal que tem muita coisa bacana. Porque é isso que faz com que a gente esteja com o nosso elevador vibracional sempre nos andares mais altos. E que vai nos ajudar quando os testes chegarem. E por que eu estou compartilhando isso com vocês e dando um exemplo que acontecia muito comigo? Porque a gente vive isso o tempo todo. Às vezes, você entra numa discussão sem necessidade com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu chefe, com um colega de trabalho, com a pessoa que está na rua. Gente, são armadilhas, não faça isso. Se é uma pessoa muito próxima a você, se é um familiar, marido, filho, irmão, esposa, né? Companheiro, companheira, não importa, namorado, não importa quem seja. E que de repente você vê, sabe você nota que existe essa interação, que existe uma influenciação negativa, quando você observa no outro que você fala uma coisa, o outro não te entende, ele não entende você, você não entende ele, e aquela conversa nunca chega a lugar nenhum. E todo mundo vai se magoando, e todo mundo vai ficando triste, um com o outro, que um não entende o outro. Qual é a recomendação que eu dou para vocês? Para de conversar. Para de discutir. Independente do que o outro diga, fica em silêncio, corta e deixa para ter a conversa num outro momento. Porque se isso está acontecendo, é que alguém desceu o elevador vibracional e ficou ao alcance
dessas influenciações não positivas, das influenciações mais densas. Então, eles vão contaminar a conversa. E vocês não vão chegar a lugar nenhum. O que é a melhor coisa para fazer? Diz assim, ou alguma coisa do tipo, olha, é melhor a gente não conversar mais agora. A gente conversa num outro momento. Faz uma oração, pede ajuda para a espiritualidade superior, daquilo que você se conectar. Respira fundo, conta até 100, porque eu sei que é difícil, a gente nem sempre consegue fazer isso bem, mas diga para você mesma, vou me manter em silêncio. Não, porque vai piorar, não vai entender. E num outro momento, no momento que o seu elevador vibracional está lá no alto, no momento que você está mega positivo, que você se conectou às energias mais elevadas, aí você pode ter aquela conversa. E aí você vai ver que a conversa vai ser ótima, vai ser produtiva, porque ela estará sendo inspirada pela frequência superior, pela espiritualidade superior, pelos mentores, pelos extraterrestres, pela sua família cósmica. Eles vão estar ali te inspirando e aquela conversa vai fluir super bem. Então, eu estou falando isso porque a gente precisa ter essa consciência que essa interação do mundo visível e invisível acontece todos os dias, todos os momentos, não somente quando você está meditando, quando você está usando cristais, quando você está acessando registro acástico. Isto acontece o tempo todo. E qual é a nossa ferramenta, a nossa forma de trabalhar? Observar nossos pensamentos e sentimentos. Qual é o caminho, gente? O caminho é a gente se transformar por dentro. E além disso, porque a gente não é herói. A gente não, eu dou conta sozinha de tudo isso. A gente não dá conta, busque ajuda. Busque ajuda espiritual, busque ajuda médica, busque ajuda psicológica, busque ajuda holística, busque registros acásticos, busque tudo. Vai fazer um tratamento espiritual, busca uma religião, vai para onde toca o seu coração, mas tenha um entendimento que não é só lá que vai resolver toda a sua questão. A ajuda é fundamental, vai te tirar da crise. Você vai fazer um tratamento espiritual, eles vão tirar da crise, vão afastar aquelas influenciações negativas, vão fazer uma limpeza vibratória em você. Mas se você não tiver o entendimento que você precisa mudar a si mesmo, não progride. Porque senão, é o que eu digo no meu trabalho, na sintonização acástica, eu falo muito para os meus clientes. O objetivo aqui é um trabalho em conjunto, senão a gente só enxuga gelo. Sabe o que é enxugar gelo? Você enxuga, o gelo derrete. Você está sempre enxugando. Isso não é crescimento. A gente tem a ajuda, a gente busca a terapia holística, a gente busca o tratamento espiritual, a gente busca a religiosidade, a gente busca a espiritualidade, que é fundamental para a gente elevar a nossa frequência vibratória e também para nos ajudar nesses momentos difíceis, com o entendimento que eu preciso ver o que eu tenho que mudar em mim. Quais são os pensamentos e quais são os sentimentos que estão me fazendo apertar o botão do elevador vibracional e me levar lá para baixo? Porque você vai para o tratamento, você sai ótima. Aí você sai do tratamento, você se irrita com a pessoa na esquina, no trânsito, você xinga o outro que está do outro lado. Você apertou o botão, desceu, vai vir tudo de novo. Então, não existe fórmula mágica. Existe um trabalho, dia a dia, um trabalho interior com a gente mesmo e a espiritualidade superior, seja ela que orbita neste planeta ou os extraterrestres, estão prontos para nos ajudar. E, gente, nunca teve tão perto. Nosso planeta nunca passou, pelo menos há mais de 26 mil anos, não tem a oportunidade da gente ter tanto contato com o extraterrestre, com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, entender a nossa ancestralidade cósmica. A gente nunca teve tantas oportunidades de acessar registros acásticos. Vamos aproveitar. Mas vamos entender que a nossa mudança interior precisa caminhar junto. Se você não fizer o seu esforço, não caminhar junto, vai enxugar gelo. Por quê? Porque você vai estar constantemente apertando o botão do subsolo e descendo. Quando a nossa intenção
É a gente estar sempre lá, todo dia, a todo momento a gente aperta o botão do elevador vibracional. E que a gente procure estar sempre apertando o botão que vai nos elevar. E na hora que deu aquela descida, que essas descidas são importantes, porque fazem parte da nossa caminhada, nós estamos longe de ser perfeitos, tá? Não existe ninguém encarnado, tirando algumas exceções daqueles espíritos missionários, não existe ninguém encarnado que não tenha o que se trabalhar, o que se melhorar. E uma vez me perguntaram, uma cliente perguntou para mim, poxa vida, mas eu achei que eu não tinha nada para trabalhar em mim. Eu achei que eu tô ótima. Aí eu perguntei para ela, por uma forma dela poder fazer essa reflexão. Eu perguntei, você vibra amor 24 horas por dia? Porque eu não vibro. Porque os espíritos que estão numa faixa alta, quinta dimensão, sexta dimensão, eles vibram amor ininterruptamente. A gente ainda não consegue. Você consegue vibrar amor o dia inteiro, o tempo todo? Tudo que falam para você, o que você lida aqui nesse mundo, você consegue estar no amor o tempo todo? Se não consegue, é a resposta por qual você está aqui. Mas o que a gente pode fazer, sim, aquele momento que a gente, sem querer, apertou o botão do elevador vibracional para o subsolo, quando a gente... O que acontece quando a gente está melhorando? A gente se sente muito mal, como eu me sinto. Nossa, gente, eu tenho... Claro, eu sou humana. Às vezes é o que eu falei, os testes vão ficando mais sutis, mas quando eu caio, eu vou falar para vocês, eu me sinto muito mal, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso para mim. O meu maior estímulo é voltar para a sensação de bem-estar que eu conquistei. Porque quando você eleva a sua frequência vibratória, é uma conquista. E é muito bom, e é uma sensação muito boa. Eu não sinto saudade de nada do meu eu de antes. Eu quero é me melhorar. Então, quando eu dou aquelas descidas, que eu sou humana, acontece com todos nós, o que eu penso? Eu quero voltar a sentir aquilo. O que eu tenho que fazer? Eu refaço todos os meus passos para voltar àquela frequência mais elevada. Faço meu tratamento espiritual, que é uma coisa que eu acho que tem que ser constante. Faço as minhas meditações, coloco os meus cristais, tomo floral de Bach, peço ajuda à espiritualidade, rezo, oro, ponho música. Eu faço tudo que eu sei e recebo ajuda. E assim é com todos nós, porque as frequências superiores estão prontas para nos ajudar. Agora que eu já me prolonguei, depois eu faço outro vídeo falando desse assunto, mas para falar para o pessoal, para as pessoas que estão na busca de contato com a sua família cósmica, com a sua ancestralidade cósmica, que querem entender, que querem conhecer seus mentores, que querem ter contato com seus mentores. Eu entendo essa vontade, acho isso ótimo. Mas qual é a coisa mais importante para que você possa ter acesso a tudo isso? Não é algo racional. Que você diga assim, eu vou fazer aquele trabalho só para poder saber de onde eu venho. Não é assim que funciona. Trabalhe o seu interior. Perdoe. Eleve a sua frequência. Trabalhe a sua humildade interior. Trabalhe a sua entrega. Se conecte ao Criador. Faça orações. Medite. Pratique o bem. Procure ser uma pessoa boa. Faça o bem. Pratique a caridade. Tenha paciência com aqueles ao redor. Você agora tendo essa consciência de que o mundo invisível interage com o mundo visível, às vezes você tem aquela pessoa querida que está te tratando mal, que falou uma coisa agressiva para você, mesmo que você não tenha a sensibilidade de perceber aquela influência negativa perto dela, lembre-se, eu sei que isso acontece, provavelmente ela não está falando sozinha, não vou levar isso em consideração. Vou me afastar, depois a gente conversa, saio de perto até ela voltar ao normal dela e a gente poder conversar. Não tome para o pessoal. Mas você pode dizer, Dani, mas eu não vou saber reconhecer quando tem um outro espírito perto de alguém. Você não precisa.
Se você conhece a pessoa e você nota que ela está com uma agitação diferente, que você nota que ela está com uma fala agressiva ou menos doce do que ela costuma falar, já é suficiente para você perceber que tem alguma coisa ali acontecendo. Então, isso é suficiente para você não levar em consideração, não tomar para o pessoal, não morder a isca, não bater boca, perdoar e faça uma oração silenciosa e peça ao Criador que ajude aquela pessoa que ela está precisando naquele momento. Se você se esforçar em ser uma pessoa melhor, mais caridosa, mais amorosa, que se preocupe com a natureza, que pense no bem dos animais, reveja a sua alimentação. Gente, é uma coisa que a gente não tem como fugir. Como é que a gente vai evoluir se a gente, muitas pessoas, né, ainda se alimentam de animais que sofrem para morrer, porque são seres vivos? Como é que a gente pode querer estar conectado às frequências mais evoluídas se a gente ainda vive do sofrimento de outros seres? Não entendam que eu estou falando como uma crítica, entendam que eu estou falando como uma oportunidade de reflexão. Para refletir, é incompatível. É incompatível você se elevar se você briga, se você tá lá, bate boca com todo mundo na esquina. Eu quero encontrar com a minha família cósmica, mas no meu dia a dia eu trato as pessoas mal, eu sou grosseira, eu rebato. É incompatível. Então o caminho para que você possa, para que o seu elevador vibracional esteja sempre lá no alto, porque para que você possa entrar em contato com a família cósmica, com os mentores e aumentar esse acesso, o seu elevador vibracional tem que subir. Mesmo que a gente tenha momentos de descida, mas a gente tem que trabalhar para subir essa frequência vibratória. Então esse é o caminho. E não se preocupe em encontrá-los, porque eles vão encontrar você. Na verdade, eles já estão perto de você. Mas se o seu elevador vibracional estiver lá embaixo, você não tem como ouvi-los. Você não tem como entrar em contato com eles. Provavelmente, que é sempre assim, eles nunca estiveram longe de você. Mas é preciso que você suba a sua faixa vibratória para que você possa ouvi-los, percebê-los, ou que eles possam, de alguma forma, mesmo que através de um intermediário, entrar em contato com você. Então, voltamos para o que eu falei no início, as nossas grandes potencialidades, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos refletir sobre os nossos hábitos, vamos refletir sobre os nossos valores, sobre o que você se alimenta, o que você bebe, o que é lazer para você, o que é certo, né? Porque como é que você vai entrar, como é que você vai subir o seu elevador vibracional se você está mergulhado nas distrações terrestres, nas energias densas, nas energias da vida noturna, nas energias de muita bebida? É incompatível. Mas eu vou ter interações. Claro que vai ter, porque ninguém deixa de interagir. Só que a qualidade da interação é que vai ser diferente. Por quê? Se você estiver nessa vibração, os espíritos que vão se aproximar de você são os menos elevados. Porque eles gostam dessa mesma coisa. É tudo muito simples. Chama-se lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Se eu vibrar amor, eu vou me conectar com o meu elevador vibracional a todos os espíritos que vibram puro amor. Se eu estiver sentindo raiva, se eu estiver sentindo ódio, se eu estiver mergulhada na densidade, nos prazeres terrestres, eu vou descer o meu elevador vibracional e eu vou me conectar aos outros espíritos que não estão mais no plano físico, mas que continuam gostando das mesmas coisas. É simples assim. Então a escolha é nossa. E o caminho é reavalie tudo. Reavalie seus valores, o que é importante para você. Reavalie a sua alimentação, o seu lazer.
Não que a gente tenha que viver no alto da montanha, não é isso. Mas você pode escolher, eu escolho, eu seleciono aonde eu vou, o tipo de vibração. Tem ruas que eu não passo, gente, porque eu vou me sentir mal, porque é incompatível com a vibração que eu, com muito esforço, estou alcançando. Um exemplo, a gente acabou de passar pelo feriado do carnaval. Eu fico off carnaval. A vibração do carnaval é incompatível com as frequências elevadas. Ah, mas eu gosto, tudo bem, mas entenda que é o que você vai alcançar. Então, se você está lá, você vai captar o que você está. Vai estar suscetível. Não tem como, é simples. São escolhas. E nós escolhemos o tempo todo. Nós escolhemos o tempo todo. E se você não estiver satisfeito com as escolhas que você está fazendo agora, ótimo, mude. Porque não é porque você escolheu assim a vida toda que significa que você tem que continuar escolhendo. Então, lembra disso. Você quer contato com seus mentores? Você quer contato com os extraterrestres? Com a sua família cósmica? Você quer se conectar a essa espiritualidade superior maravilhosa deste planeta e de todo o universo? Trabalhe a si próprio. Eleve a sua frequência. Reveja seus hábitos. Reavalie seus valores. Reveja sua alimentação. Reveja seu lazer. Trabalhe a caridade, o sentimento de caridade, de amor, de empatia. Se coloque no lugar do outro. Estenda a mão. Se você estiver fazendo isso, você vai começar a ouvi-los. Eles vão chegar até você. E se você não tiver condições deles chegarem até você inicialmente, diretamente, eles vão te levar para algum caminho, mas eles vão chegar até você. Eles chegaram a mim e a tantos outros que eu vejo todos os dias. Eu perguntei uma vez para a Mili, do Coletivo de Consciência Lemuriana, eu conto isso no meu segundo livro, quando eu tive contato com ela pela primeira vez lá no Havaí, num desdobramento na praia. No livro vocês vão ler isso. E eu perguntei a ela depois. Nossa, eu fiquei tão encantada com aquilo que eu estava conversando, com o que eu descobri, que eu tinha vivido na Lemúria, e ela estava me... todas as experiências que eu estava tendo, eu perguntei para ela, por que eu? Por que eu? Porque isso tudo aconteceu porque eu? Ela falou para mim, não foi nós que te escolhemos, você buscou. E isso é verdade, eu busquei. Quantas coisas eu já abri mão para viver a espiritualidade? Quantas vezes eu deixei de ir a festas para ficar em casa, para colocar os cristais, fazer um relaxamento? São as nossas escolhas. Eles estão aí. A gente precisa buscar. E a gente precisa definir o que é prioridade para nós. Então, esse é o convite que eu faço. Começa fazendo essa mudança dentro de você, sem críticas, sem condenações, não é isso. Reavalie como é a minha vida, quais são os meus valores, o que é o meu lazer. Eu estou ainda conectada a coisas mais densas? Então eu vou começar a trabalhar para a minha mudança. E se você começar a trabalhar e a se esforçar, você vai receber toda a ajuda que você precisa, porque a ajuda chega. Porque o Criador, Deus Pai, Criador de tudo que existe, vive dentro de você. É o seu eu superior. E o seu eu superior está pronto para te ajudar. E a espiritualidade superior, a sua família cósmica estão prontos para te ajudar, para se conectar a você, para entrar em contato com você. Mas eles dependem que você faça esse movimento. Então essa foi a conversa de hoje, gente. Vejo vocês até a próxima. Em breve, novos livros. Para quem já me acompanha, vai ter muita coisa bacana vindo. Para quem está me conhecendo agora, seja bem-vindo. Estamos todos juntos nessa jornada. E é isso. E é um segurando a mão do outro que a gente vai conseguir. Paz e bem.